Dr. Aris Thorne, um oncologista brilhante, porém perturbado, encarava a projeção holográfica que cintilava à sua frente. Não era uma imagem de tumor, mas uma visualização do corpo humano, pulsando com labaredas carmesim. Inflamação, não a reação localizada e benéfica, a valente defesa do corpo contra invasores, mas uma sinistra e persistente maré vermelha. Começava pequeno, uma pequena escaramuça no sistema imunológico, uma vermelhidão, um leve inchaço, mas quando persiste, transforma-se num cerco crônico e sistêmico. As próprias defesas do corpo se tornam os arquitetos de sua ruína. Ele já tinha visto isso inúmeras vezes. A onda prolongada de citocinas, quimiocinas e espécies reativas de oxigênio. Esse bombardeio implacável, como uma tempestade tóxica, corroía os tecidos, deixando para trás uma paisagem propícia a doenças. Infecções não resolvidas, uma guerra autoimune interna, o avanço insidioso da obesidade e da síndrome metabólica, os poluentes onipresentes, a lenta marcha do envelhecimento e os dentes afiados do estresse crônico. Todos alimentavam esse fogo implacável. Cada paciente, um campo de batalha único, seus gatilhos individuais, um enigma desconcertante. E no centro de tudo, a sinistra constatação: a inflamação crônica não era apenas um efeito colateral, era a força motriz por trás do mais formidável dos inimigos, o câncer. Sua obsessão atual, o caso de Elias Vance, um ex-cientista climático agora devastado por uma forma rara de câncer de pâncreas, era um lembrete sombrio. Elias, como o planeta, carregava as cicatrizes de um ataque implacável. A pesquisa empilhada em sua mesa gritava a conexão. A inflamação crônica, facilitando não apenas o início, mas a progressão, a metástase e até mesmo a resistência à terapia. O microambiente tumoral de Elias, um caldeirão borbulhante de fatores de crescimento, citocinas e enzimas proteolíticas, era prova suficiente. Estava transformando o tecido normal em um santuário para o tumor. A inflamação crônica havia distorcido suas próprias células, transformando-as em assassinos malignos, e Elias era apenas mais uma vítima em uma longa linha de baixas. Dr. Thorne sentia uma profunda conexão com este caso. A força insidiosa e invisível atacando Elias parecia a mesma que estava desvendando o mundo ao seu redor. A sombra iminente das mudanças climáticas pairava sobre cada um de seus diagnósticos. O aquecimento implacável do planeta não era meramente uma crise ambiental, era fisiológica. A névoa tóxica, as ondas de calor escaldantes, a disseminação inquietante de doenças infecciosas, tudo isso alimentava a maré vermelha. Elias, um homem que outrora estudou o delicado equilíbrio dos ecossistemas, agora estava sendo consumido pelas consequências de sua disrupção. Dr. Thorne tinha que descobrir os mecanismos exatos que ligavam as mudanças climáticas ao sofrimento de seu paciente, antes que ambos fossem arrastados pela maré vermelha. Thorne sabia que precisava ir mais fundo no campo de batalha molecular. A cidadela tumoral, ele a chamava. Dentro de suas muralhas, a inflamação crônica desencadeava uma tempestade de sinais pró-tumorais. Vias como NF-κB, STAT3 e MAPK, normalmente protetoras, agora estavam distorcidas, impulsionando a sobrevivência, o crescimento celular e até mesmo a construção de novos vasos sanguíneos, angiogênese, que alimentavam a fome insaciável do tumor. O corpo estava criando ativamente o próprio ambiente para sua destruição. O sistema imunológico, projetado para ser um aliado, havia sido corrompido. Macrófagos associados a tumores, TAMs, antes a equipe de limpeza, haviam sido corrompidos, mudando para um fenótipo M2, auxiliando na angiogênese e silenciando a imunidade antitumoral. Células supressoras, derivadas de mieloides, MDSCs, juntaram-se à briga. Um exército de imunossupressores protegendo as células cancerígenas. Células T reguladoras, TREGs, tornaram-se as guardiãs do tumor, sufocando as próprias defesas do corpo.
As próprias citocinas eram traidoras, IL-6, TNF-A e IL-1V, agindo como os maestros de uma orquestra maligna. Além dessas vias, as forças insidiosas do estresse oxidativo reinavam livremente. As espécies reativas de oxigênio, ROS, subprodutos normalmente inofensivos do metabolismo, tornaram-se bolas de demolição, destruindo o DNA, proteínas e lipídios, desencadeando mutações e desestabilizando o genoma. Modificações epigenéticas, como mudanças insidiosas de código, distorciam a expressão gênica, permitindo que as células contornassem os controles de crescimento. Até mesmo o microbioma intestinal, antes um aliado fiel, havia sido corrompido, a disbiose alimentando a inflamação e modulando a resposta imune do tumor. Thorne sabia que se conseguisse desvendar a cidadela tumoral e as forças que a sustentavam, ele finalmente teria uma chance contra a maré vermelha. Ele vasculhou dados epidemiológicos, os sussurros do passado. Pacientes com doenças inflamatórias intestinais, as guerras implacáveis no intestino, corriam um risco muito maior de câncer coloretal. Aqueles que lutavam contra a artrite reumatoide, com seus próprios corpos se voltando contra eles, eram mais propensos a outros cânceres. Os marcadores elevados, proteína C reativa, PCR, interleucina, 6, IL-6, fator de necrose tumoral alfa, TNF-A, eram bandeiras vermelhas, avisando de uma desgraça iminente. A obesidade, o amplificador silencioso da inflamação, era um fio condutor comum, um presságio sombrio de um corpo em perigo. Estudos clínicos ecoaram a mesma mensagem terrível. O microambiente tumoral, saturado de inflamação, ditava o comportamento, a invasividade, a metástase. Maus resultados, vidas mais curtas, resistência a terapias, todos eram sintomas dessa aliança sinistra. Mesmo com a medicina lançando o seu melhor contra o câncer, a inflamação trabalhava contra ela. Ficou claro que, se o Dr. Thorne quisesse salvar seus pacientes, teria que travar uma guerra contra a própria inflamação. A conexão com as mudanças climáticas agora era gritante. A poluição do ar, consequência insidiosa do excesso industrial, desencadeava a inflamação pulmonar e sistêmica. As partículas PM2.5, invasores microscópicos, inflamavam as vias respiratórias, abrindo caminho para doenças respiratórias e câncer. Ondas de calor, a consequência cruel de um planeta em aquecimento, aumentavam o estresse oxidativo, inflamando populações vulneráveis. A dinâmica alterada das doenças infecciosas alimentava um ciclo de infecção crônica e inflamação persistente. O planeta estava doente e sua doença estava envenenando a humanidade. A equipe de Thorne, incluindo a doutora Anya Sharma, uma cientista ambiental, e o Dr. Ben Carter, um imunologista, começou a trabalhar em uma abordagem sem precedentes. Suas pesquisas mudaram para os mecanismos que ligam as mudanças climáticas e a inflamação ao câncer, examinando as consequências dessa interação complexa. Eles desenvolveram protocolos de tratamento abrangentes, combinando terapias convencionais contra o câncer com novos agentes anti-inflamatórios. Anya trouxe à tona as implicações políticas, desenvolvendo estruturas para mitigar as mudanças climáticas e sua influência na inflamação. O Dr. Carter, por outro lado, procurou entender como melhor manipular a resposta imune, buscando uma melhor compreensão das vias ativadas no microambiente tumoral. Seu objetivo era claro: interceptar a maré vermelha, acalmar a tempestade inflamatória e criar um mundo onde a medicina e o meio ambiente fossem aliados. Eles vislumbraram um futuro onde as políticas de saúde pública promoveriam uma relação harmoniosa entre os seres humanos e seu meio ambiente, onde a detecção precoce e as terapias personalizadas ajudariam a mitigar os efeitos da inflamação crônica e do câncer, e onde o próprio planeta pudesse finalmente se curar.
Ao se aprofundarem nessa missão, o Dr. Thorne finalmente entendeu. A chave não era apenas lutar contra o câncer, era lutar contra as forças que o estavam criando. A Maré Vermelha não era invencível, e a humanidade ainda tinha uma chance, por mais remota que fosse, de reverter a maré da destruição.